Muito bem, então vamos lá. Estamos nessa série Forte e Fraco e iniciamos na semana passada, gente. Nós iniciamos com o anúncio do nascimento de Sansão, de como deveria ser a sua criação, como que ele cresceria, como que ele deveria ser educado. E é interessante perceber que o seu nascimento já foi excepcional por si só, ok? Porque a sua mãe era estéril. Então apareceu lá o anjo do Senhor. Ela pensou que fosse um homem, né? Mas era o anjo do Senhor. Então ela sendo estéril, assim, a grande ideia que se passa é que, de fato, ele não era nem para ter existido. Então foi algo excepcional, algo fora de sério. E havia ali algumas orientações, diretrizes sobre como ele deveria crescer, como ele deveria ser educado. E ele, desde antes de nascer, ele já deveria ser separado em um voto de Nazireu, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, né? Então, foi algo que lhe foi imposto antes de nascer. A sua vida foi consagrada a Deus antes de nascer. Sansão tinha como propósito, o motivo da sua vida, era iniciar a libertação do povo de Israel. Mas, como a gente pode perceber, que a gente tem poucos relatos sobre a sua infância, na verdade nenhuma, ali de fato, sobre como ele foi educado. Então a gente começa a pensar, o que será desse homem quando ele se tornar um adulto? O que será dele quando ele tiver que responder pelos seus próprios atos? Ser responsável por tudo que ele mesmo faz, sem a tutela dos seus pais, sem o cuidado e a educação dos seus pais. Sansão, ele se torna uma espécie de super-herói. Ele é visto assim por muitos. Se a gente parar para avaliar, Sansão ele tem o que nós gostaríamos de ter. Sansão tem aquilo que nós tanto almejamos ter. Ele é forte, ele é valente, ele não leva desaforo para casa. Nos filmes de hoje, Sansão seria o Thor, Sansão seria o Superman, mas tais como esses heróis, Sansão também tinha um ponto fraco. Tais como Hércules, Aquiles, que tem aquele calcanhar, Sansão tinha um ponto fraco. Alguns pontos fracos, na verdade. Porque Sansão era super forte, era um super-herói, mas ele não era super inteligente. Ele não era um homem sábio, não era um homem prudente. Sansão foi capacitado pelo Espírito Santo de Deus, vários momentos, mas ao mesmo tempo que ele era usado por Deus em várias ocasiões, ele também era alguém que cedia aos seus desejos carnais. Sansão era um homem muito poderoso e forte diante dos homens, mas era tão frágil diante das mulheres. Sansão, ele era um cara que conseguia sobrepujar um exército de inimigos, mas não conseguia destruir e nem dominar o inimigo que estava dentro dele. Sansão é esse que durante o dia serve ao Senhor, mas na calada da noite, ele quebra os mandamentos de Deus, sem nem mesmo pesar os seus atos. Sansão é esse enigma ambulante, um ser humano conflitante, o que Tiago chama de homem de espírito dobre, um homem instável. Sansão foi descrito em Hebreus como um herói da fé, porque Sansão era um homem de fé, mas Sansão não era fiel. Talvez cada um de nós aqui podemos realmente ter fé em Jesus. Eu creio que todos vocês que vieram aqui por alguma razão creem que Ele vai falar com vocês. Mas quanto de nós podemos afirmar que temos sido fiéis ao Senhor Jesus? Por isso, meus irmãos, hoje a mensagem é: seja mais forte que seus desejos. Os desejos têm um poder tão sutil, às vezes, sobre nós, uma influência tão sorrateira, mas tão poderosa, que nós nem mesmo percebemos que estamos, às vezes, correndo direto para esses desejos. Eu não quero dizer com isso que todos os nossos desejos são maléficos, ok? Mas alguns dos nossos desejos, principalmente aqueles mais carnais, eles tendem a serem destrutivos. E a capacidade deles de nos corromper é muito grande. Por isso eu quero que você leia comigo Juízes. Vamos lá para Juízes capítulo 14. Juízes capítulo 14, versículo 1, a gente vai ler todo o capítulo, ok?
Vamos lá? Sansão desceu a Tímna e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímna. Consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes, ou entre o povo, entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga-a para mim. É ela que me agrada. A gente vai por partes, ok? Aqui, nesse começo, a gente vê que Sansão está completamente... A gente diria aí, os hollywoodianos diriam que ele está apaixonado, ok? Mas na minha interpretação, ele está obcecado por uma mulher que ele não conhece. Olhando como a forma como ele descreve ali para os seus pais, parece que ele está sedento, ele está fervendo em amor. Ele apenas viu a mulher e ele fica totalmente louco por ela. Será que esse sentimento é algo realmente bom? Será que sentir essa paixão flamejante é boa? Vamos avaliar então. Primeiro, Sansão não conhece essa mulher por quem ele diz estar apaixonado. Sansão apenas viu ela. Naquele tempo, o homem não chegava assim, conversar na esquina com uma mulher. Tanto é que Jesus, quando conversou com a mulher samaritana, os seus discípulos estranharam. Porque não era comum, e muito mais no tempo de Sansão. Então, Sansão apenas... talvez cortejou à distância, paquerou à distância aquela mulher, e já foi o bastante para ele dizer: estou apaixonado por ela. E esse lance de se apaixonar instantaneamente por alguém, eu sei que ele não foi o único. Muitos de nós já tivemos paixões assim. O próprio Isaac se apaixonou instantaneamente por Rebeca. Mas... eu costumo dizer que esse tipo de sentimento não é o mais sensato, não é o mais prudente. E vou dar algumas razões para isso. Esse sentimento, geralmente, é baseado em vãs expectativas. Vãs expectativas. Porque você olha tipo um arquétipo de uma mulher perfeita ou de um homem perfeito. E diz: é essa pessoa com quem eu quero viver, com quem eu quero me relacionar. E é isso que Sansão faz. É como se Sansão pegasse a todas as suas mais profundas expectativas e lançasse sobre ela, sobre essa mulher que ele mal conhece, na verdade nem conhece. A estimativa de futuro e de felicidade é jogada sobre essa pessoa quando ele diz assim: só ela e somente ela me agrada, é ela que me agrada, ela em específico. E eu vejo isso como uma coisa perigosa, principalmente visto que Sansão não sabe nada a respeito dela. É construir um relacionamento, quando a gente começa a ter esse tipo de paixão à primeira vista, é construir, na verdade, um relacionamento baseado no que seus olhos mandam. Sansão, na verdade, ele não se apaixonou por ela com amor verdadeiro. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas Sansão, ele teve, vamos colocar dessa forma, uma lascívia à primeira vista. Sansão olhou para aquela mulher e a desejou. Sansão olhou para ela com os seus olhos simplesmente de homem. Em momento algum ele colocou os sentimentos mais genuínos na balança. Ele simplesmente olhou aquilo que lhe agradava e foi adiante. Quero dizer mais outras duas coisas. Sansão, nesse pouco aqui, que a gente já viu, nesses 3 primeiros versículos, ele vai desobedecer os seus pais. Sansão, ele não dá ouvido algum para o que os seus pais estão dizendo. Sansão simplesmente fala: consigam essa mulher para mim. Como eu não posso ir lá e conseguir a força, porque é fora, é contra os costumes. Vai lá, pai. Você que é aquele que me representa, vai e consiga ela, como que se fosse uma imposição. Sansão, ele não leva em consideração o que os seus pais estão dizendo, porque os seus pais voltam para ele e diz: filho, será que não há mulher entre os seus parentes? Então, Sansão, ele simplesmente não leva em consideração nada que os seus pais estão dizendo. E logo, ele entra num jugo desigual. Jugo desigual, vocês já ouviram falar sobre isso, né? O que é jugo desigual, pessoal? Jugo desigual é quando duas pessoas que não têm nada a ver uma com a outra se juntam em um relacionamento tão profundo como o casamento. O casamento nos torna uma pessoa. É assim que as Escrituras descrevem. O casamento é o que mais se aproxima da nossa relação com Deus. Por isso o casamento é tão sagrado.
E por isso que ele é tão caro. Mas Sansão ele não leva em consideração esse tal jugo desigual. E existem vários níveis de jugo desigual. Não é só da fé, que para mim é mais importante, mas também de entendimento da vida, de como quer criar os filhos, e aí vai. E o fato é que essa mulher não tem nada a ver com aquilo que Sansão deveria almejar. E ele não leva em consideração nada disso. Vale lembrar que a influência das pessoas mais próximas de nós nos torna parecidos com essas pessoas. As 5 pessoas que mais te influenciam são as pessoas mais próximas de você. E você tem muito dessas pessoas. Por isso o casamento é tão profundo. Então, o que a gente vê é que essa obsessão, essa forma como ele ficou obcecado por ela, esse desejo desenfreado, faz com que ele negocie aspectos inegociáveis. Por exemplo, Sansão sabia que se casar com aquela mulher equivalia-se a deixar de lado a orientação dos seus pais, e especialmente a orientação de Deus. Sansão sabia no fundo do seu coração que isso não estava certo, mas ele não levou nada disso em consideração. O que importa é o que eu desejo. Por isso, o primeiro ponto é a força dos desejos enfraquece as convicções. Gente, um homem sem convicção, uma mulher sem convicção, é um homem obcecado, uma mulher obcecada, cheio de devaneio na alma e na mente. Onde a cabeça não tem mais nada, porque não tem nenhum fundamento, não tem nenhum piso, não tem nada para se firmar. É levado para um lado para o outro como uma palha. Se Sansão fosse um homem convicto de fato, daquilo que ele deveria ser, daquilo que ele deveria desejar, ele saberia que o coração humano é enganoso. Ele saberia que essa paixão não vinha de um coração genuíno, vinha de um coração corrupto. Se Sansão fosse alguém convicto, ele saberia que o seu olho não é um bom mestre para dominar sobre o restante do seu corpo. Não é um bom guia, não é um bom sábio para governar o restante do corpo. Se Sansão fosse um homem convicto, ele saberia que honrar pai e mãe é um princípio de vida. É o primeiro mandamento com promessa, mas ele não leva nada disso em consideração. Porque Sansão ele pensa que Deus não tem o melhor para ele. Verdade, meus irmãos, é que embora o mundo, e é verdade, o mundo tem muito a te oferecer. Se você sair por essa porta e quiser usufruir dos seus desejos mais escuros, você provavelmente vai encontrar alguma satisfação nisso. Muita coisa. Mas só Deus tem o melhor para você. Somente Deus tem o melhor, e Sansão ele não está nem aí para isso. Porque ele não acredita do fundo do coração, ele não está convicto do fundo do coração que somente Deus tem o melhor para ele. Sansão é um homem cheio de devaneio. Então, cuidado, meus irmãos. Cuidado, meus irmãos, com os critérios que existem por aí de como nós devemos viver. A nossa cultura exalta atitudes como a de Sansão. Né? A nossa cultura diz o seguinte, né? Siga o seu coração e seja feliz. Seja dono de si mesmo. Não deixe ninguém se meter na sua vida. Sabe, siga o que você quiser. Viva a sua vida. Faça o que o seu coração mandar. Então esse é um princípio de um coração obcecado em si mesmo, em se satisfazer. Onde somente os desejos dominam, onde não tem espaço para o Senhor Jesus, onde não tem espaço para Deus. Por isso essas obsessões, essas coisas, geralmente fazem com que a gente passe por cima de princípios, convicções que não deveriam ser, em modo nenhum, negociado, colocado na mesa. Então, gente, é o seguinte, Sansão, ele foi colocado em um ambiente de tentação, em uma situação em que ele deveria ou agir de acordo com aquilo que ele entende ser o certo. Qual que é o certo? Aqui ficou muito claro. Eu devo seguir o que Deus me manda, eu tenho que ouvir os meus pais, eu tenho que ter bom senso. Mas ele não tem esse tipo de convicção. Ao invés de ele ouvir a palavra de Deus, ele então simplesmente segue o que ele quer, porque a palavra de Deus não está lhe parecendo vantajosa nem proveitosa. Ele olha e diz, mas eu quero, é ela, dá um jeito. Às vezes a gente está assim também. Tem momentos, meus irmãos, que a palavra de Deus não parece ser proveitosa. Há momentos em que pode parecer que a palavra de Deus não é vantajosa. E é nesse momento que a gente tem que demonstrar que somos fiéis a Ele ou não. Não é quando tudo é muito óbvio.
Não é quando todas as coisas cooperam realmente para a gente falar, nossa, a palavra de Deus é o melhor. É quando não parece que nosso coração é realmente colocado em xeque. É nesse momento que vai se revelar se somos fiéis ou não a Deus, se nós guardamos as convicções da palavra de Deus ou não. É nesses momentos mais difíceis, que quando o desejo pretende nos corromper, que nós temos a certeza, Deus tem o melhor para mim. É convicção. Não tem espaço para negociação, meus irmãos. E é nesse momento que nós temos que crer, Deus tem o melhor para mim em todas as áreas, a afetiva, a espiritual. Deus tem o melhor para mim na área financeira, Deus tem o melhor para mim em todas as coisas. Por isso eu vou guardar o que Ele me fala. Eu vou guardar do fundo do coração todos os seus mandamentos, ainda que ele seja difícil. Esse é o primeiro ponto, meus irmãos, mas eu quero continuar lendo com vocês. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Vou dar um adendo aqui, tá bom? Aqui não significa que Deus desejou e planejou que Sansão pecasse. Ok? Deus não se mancha com o mal em nenhuma ocasião. Não é da vontade de Deus, não é do plano de Deus que o mundo hoje esteja como está. Onde a gente vê morte, onde a gente vê coisas más acontecendo dentro da gente, fora da gente, por aí tudo. Parece que está tudo contaminado. E é isso que eu tenho para dizer. Deus não tem nada a ver com essas coisas. Nada a ver com o mal que acontece no mundo. E esse versículo também não quer dizer que Deus está passando pano, encobertando ali Sansão. Porque vem do Senhor. Né? Então ele está ali passando pano, passador de pano. Não. Deus é um Deus justo também. Por Ele ser bom, Ele é justo. A gente tem que ter isso como bases concretas. Isso é uma realidade. Não é da vontade de Deus que nenhum de nós vivamos no pecado. Não é vontade de Deus. Deus não planejou essas coisas. Ele não planejou a bagunça que está nesse mundo. Significa o seguinte, que apesar de todo o mal, apesar daquilo que realizamos, do que é realizado aí fora, ainda que Deus não esteja governando vidas, todas as coisas, Ele sobrepuja o mal para a sua glória. Sansão não está dando ouvido para Deus. Sansão está vivendo pecado. Deus vai tirar proveito disso. Deus, Ele tem todos os seus planos concretizados. Nada do que Ele já planejou pode ser frustrado, nem mesmo o nosso pecado. Nem mesmo o pecado de Sansão. Por isso, esse adendo que eu estou fazendo para vocês. Né? Nenhuma das coisas ruins que acontecem nesse mundo podem prejudicar os desígnios do Senhor. Nada. Então vamos continuar. Versículo 5. Sansão foi para Tímna com seu pai e sua mãe, quando se aproximavam das vinhas. Guarda essa palavra aí que vai ser importante mais para frente. Aproximavam das vinhas de Tímna. De repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Mas não contou nem ao pai, nem à mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Eu acho interessante que aqui, né, é a primeira vez que ele conversa com a mulher. Agora sim, Sansão está conhecendo um pouquinho da mulher com que ele disse aí estar apaixonado. Vamos continuar lendo? Algum tempo depois, quando voltou para casa, para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Vocês? Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho, quando voltou aos seus pais. Repartiu com eles o mel, e eles também comeram. Mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. O que certamente a gente pode dizer que não era a vontade do Senhor, era ver o seu servo Sansão flertando com o pecado desse jeito. Por que flertando com o pecado, Jonas? Como assim? Que história é essa? Primeiro, lembra que eu falei? Sansão, ele tinha um voto de nazireu. E o voto de nazireu tinha 3 aspectos que eram as mais importantes dentre tantas. O primeiro, que a gente já sabe, que quando se iniciava o voto, não se podia cortar o cabelo. Tanto é que a gente sempre diz que a fraqueza de Sansão foi cortar o cabelo, mas não era bem isso, ok? O segundo aspecto importante é que
Quem tinha esse voto não tinha permissão de tocar em cadáveres. Em hipótese nenhuma, seja de animal, seja de ser humano. Não pode tocar em defunto. Terceiro, não se podia beber nada fermentado, nada que fosse uma bebida que pudesse corromper o seu juízo. E nada proveniente do fruto da uva. Então o que a gente vê, que Sansão está fazendo, é que ele quer caminhar na beirada do precipício. Sansão parece que quer brincar de até onde eu posso ir. Sabe, quando a criança quer atazanar os pais e fica ali, aí o pai ralha com ele assim, mas ele vê que ainda dá para ir um pouquinho mais longe, sabe? Às vezes eu fico observando os filhos de alguns e eles vai testando a paciência até ver onde vai. Acho que se eu falar mais um pouquinho, se eu teimar mais um pouquinho, posso, não vai ser errado, não vou ter nenhuma punição. E aí eu vejo que Sansão está fazendo isso. Sansão está caminhando na beira desse precipício, nesse limite. Ele estava andando com seus pais, ok? Ele estava indo para se encontrar com essa mulher com quem ele disse que estava apaixonado. Quando, de repente, ele toma um outro caminho. Tanto é que os pais não sabem que ele fez isso. Que ele matou o leão, depois tirou o mel. Ele toma outro caminho. E o caminho que ele toma é aonde? Ele vai caminhar na vinha. Ele vai caminhar perto do vinhedo. Aonde? A uva. Bom, em outras palavras, é como se fosse um alcoólatra que faz todos os passos lá, os 12 passos dos alcoólatras anônimos. Mas diz assim, olha, eu vou dar um passeio no bar, eu vou tomar só água com gás no bar, e está tudo bem, gente, qual que é o problema? Sansão está se colocando em risco. Sansão está se colocando em risco por nada. E ele está indo num caminho, por um lado, que ele simplesmente não precisava estar fazendo isso. Porque a verdade é que os desejos têm esse poder de nos seduzir e de nos enganar, dizendo, não tem problema. Até aqui não tem problema. Eu acho que eu posso até botar um pezinho, talvez 2. Porque o que começa a acontecer com Sansão e o que acontece com a gente é que quando a gente começa a ceder os desejos dos nossos corações, a gente começa então a abrir concessões. O que tem eu só andar perto da vinha? O que tem eu somente fazer as coisas que me dá na telha de vez em quando? É exatamente isso que está acontecendo com Sansão e é exatamente isso que acontece com a gente. Os desejos mais perniciosos, mais perversos de nossas almas buscam justificativas e tentam nos convencer de que eles têm razão. Eu só estou caminhando na vinha, que mal tem? E aí você pode pensar em tudo que você já cometeu, o que te leva a pecar, geralmente sempre tem um bom motivo. Eu fiz isso porque me provocaram. Eu fiz isso porque na hora, foi um acidente. A gente se deixa acreditar que cometemos um pecado sem querer, querendo. Quando na verdade a gente fica brincando, fica flertando com ele. Então, quando Sansão ele está próximo do que era proibido, o que vem a seguir? O que será que está por vir, depois dele dar tantas justificativas e nenhuma delas serem boas o bastante? O fato é que o segundo ponto é esse, meus irmãos. A força dos desejos conduz a ambientes vulneráveis. Muitas vezes nós agimos de acordo semelhante aí com Sansão, né? Dizendo, eu não vou pecar fazendo isso, eu posso ir. Até onde eu posso ir sem que eu peque? Será que isso aqui se chama pecado mesmo? Posso dar outro nome, talvez. Talvez seja outra coisa. Ao invés de nós pensarmos, o que eu posso fazer para evitar a tentação? O que eu posso fazer para não ficar pecando à toa? Para realmente ser sem querer? O que eu posso fazer para viver de forma prudente? De tal forma que Deus norteie a minha vida, as minhas escolhas, e me torne mais sensato e sábio, ao invés de ser insensato e tolo. Porque o que nós vemos acontecendo com Sansão e com a gente é que muitas vezes nós agimos de forma insensata. Nós tomamos péssimas decisões. Nós, então, também começamos a nutrir dentro de nós, depois de entrar num ambiente que é vulnerável, nós sabemos que isso não é muito certo. Que isso pode ser muito, muito complicado dali em diante. E Sansão sabia disso. Tanto é que ele não conta para ninguém. Sansão não conta nem mesmo em confissão a Deus. Deus, eu
Dei uma flertada ali, pequei no meu coração. Não. Ele não conta aos seus pais. Sansão, ele começa então a viver uma vida para si e começa a se isolar. Sansão, ele tem segredos. Sansão mantém segredos. E acontece que a gente também faz isso. Ninguém gosta de expor a sujeira que há dentro da gente. Nenhum de nós aqui. Todos nós temos a mania também de nos esconder, de não compartilhar o que nos assola, de não procurar ajuda e de fingir, posar, estar bem. Sansão faz isso. A sua alma está assolada por algo muito escuro, mas ele não compartilha com ninguém. Ele simplesmente caminha em direção à perdição mesmo. Ele se vê dissuadido a viver de acordo com o que ele quer. Sansão, ao invés de ser um prudente e matar o monstro enquanto ele está dormindo, enquanto ainda é uma ideia, Sansão, ele alimenta esse monstro. Sansão alimenta os seus pecados, os seus desejos, até que esses pecados, essas vontades criam vida. Criam e tornam um monstro gigantesco que vai encará-lo, que vai devorá-lo. E a gente percebe isso porque mais adiante, nesses poucos versículos que a gente leu, Sansão, ele mata o leão. E, gente, por que ele foi ver o cadáver? Eu sei, homens geralmente têm esse costume, né? Vou lá ver o que eu fiz. Mas vamos parar para pensar. Ele está voltando para o caminho onde tinha a vinha, e agora ele sabe que tem um defunto, um bicho morto lá. Para quê? E ao invés de ficar por aí, Sansão, ele vai muito além. O que será que esse cara tem na cabeça? O que ele tem na cabeça de pensar que alguma coisa vai sair boa disso? Ele vai caminhar diante de um vinhedo que é perigoso, depois ele vai e toca. Ele toca no cadáver. Mas talvez Sansão não pense desse jeito. Talvez Sansão não olhasse para as coisas dessa forma. Eu estou tomando mel. Eu não estou tocando cadáver. Eu estou pegando o que é bom. Eu não estou tocando no que é podre. Sansão é um cara tentando ter doçuras, pegar doçuras de coisas podres. Sansão está tentando tirar coisas boas do seu pecado. E nós fazemos a mesmíssima coisa. Nós tentamos justificar os nossos pecados porque eles são bons, eles são doces, eles são agradáveis. E a verdade é que dentro disso tudo, dessa doçura, havia uma podridão, havia algo muito corrompido. O bom senso e a prudência vão apontar que essas coisas não devem nos guiar. Nós não podemos ter coisas boas de algo corrompido, de algo destrutivo. Você não vai sentir uma alegria eterna vivendo e provando dessas coisas corrompidas. Porque a força dos desejos realmente vai nos colocar em ambientes vulneráveis e depois disso vai piorando essa situação. Eu quero que você continue lendo comigo aí. Seu pai desceu à casa da mulher e Sansão deu ali uma festa. Eu vou só parar aqui rapidinho, porque essa festa, a gente geralmente fala, festa é festa, ok, festa é festa. Mas essa festa não é igual às demais, ok? Algumas festas são marcadas por sentimentos genuínos de alegria, de estar tão feliz com a pessoa, que a gente fica agradecido e se sente feliz de estar junto com ela. Tem festas que são assim, mas outras são movidas por outras coisas. São movidas pela carnalidade, são envolvidas por sentimentos e reações que nos levam à loucura, à insanidade. Algumas festas são movidas por amor, outras são movidas pelo álcool. Algumas festas são movidas, sim, por um sentimento de felicidade pelo que o outro está fazendo, mas outras são cheias de satisfação carnal e independência de Deus e de todo o bom senso. O que nós vemos é que Sansão, e esse é um termo ali em hebraico, é uma festa incomum, uma festa pagã. Sansão propõe uma festa, como era costume dos noivos, mas não de qualquer noivo, mas dos noivos daquela região ali dos filisteus. Ok? Continuando. Quando ele chegou, trouxeram-lhe 30 rapazes para o acompanharem na festa. Eu quero falar de novo disso, porque Sansão, ele não leva os seus convidados. Você já parou para avaliar isso?
Sansão, a Bíblia não fala. E então Sansão convidou 30 amigos que vieram para participar da festa. Não, trouxeram-lhe 30 rapazes, que vão ser aí os seus padrinhos de casamento. Mas o que acontece é que Sansão, e é algo intrigante aqui, que parece que Sansão ele afasta as pessoas. Sansão é uma pessoa solitária. Ou Sansão não tinha os seus amigos, ou ele não fazia questão nenhuma que seus amigos estivessem na festa. Ou ainda, os seus amigos falaram, eu não vou participar dessa festa aí não. Esse povo circunciso aí, que não quer nada com Deus, estou fora. O fato é que Sansão ele vai ficando cada vez mais isolado e fazendo as coisas sozinho. Então, esses 30 rapazes são convidados. E eles são importantes para o restante da história. Tanto agora, como também no capítulo 15, que a gente vai ver mais adiante. Então, continuando. Vou propor-lhes um enigma, disse-lhe Sansão. Se vocês puderem dar minha resposta certa durante os 7 dias da festa, então eu lhes darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Se não conseguirem dar minha resposta, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas. Propõe-nos o seu enigma, disseram. Vamos ouvi-lo. Então era costume, tá, gente? Não pense que é algo também assim que ele inventou isso. Não, era um costume da época o noivo propor algum tipo de batalha de raciocínio. Aí fazia talvez em rimas, né, poemas, e às vezes em espécie de charadas. Então era normal. Só que o que não era normal, a gente vai ver adiante, porque ele está fazendo algo que não deveria, está brincando com algo que não deveria. Disse ele então, vamos lá? Do que come, saiu comida, do que é forte, saiu doçura. Durante 3 dias eles não conseguiram dar a resposta. No 4º dia disseram à mulher de Sansão, convença o seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, poremos fogo em você e na família de seu pai, e vocês morrerão. Você nos convidou para nos roubar? Olha os amigos dessa noiva aí. Pessoal, assim, esse casamento tá lindo, gente. Tá maravilhoso. Que casamento é esse, cara? Olha os padrinhos, vou botar fogo na noiva, no pai da noiva. Então, vamos continuar. Então, a mulher de Sansão implorou-lhe aos prantos. Você me odeia. Você não me ama. Você deu ao meu povo um enigma, mas não me contou a resposta. E ele respondeu, né? Nem a meu pai e a minha mãe eu expliquei o enigma. Por que deveria explicá-lo a você? Põe, né, uma patada daquelas. Ela chorou durante o restante da semana da festa. Por fim, no 7º dia, ele lhe contou, pois ela continuava a perturbá-lo. Ela, por sua vez, revelou o enigma ao seu povo. Antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade vieram lhe dizer, o que é mais doce que o mel? O que é mais forte que o leão? Sansão lhes disse, se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teria solucionado o meu enigma. E só um adendo também, um detalhe. É isso mesmo, tá? A gente pode tentar procurar um sentido, um significado, não, mas é isso. Novilha. Está chamando a mulher dele de vaca. É isso mesmo. Não tem poema, não tem nada. É isso. Ele está nervoso com a situação. Continuando. Então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa do seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao amigo que tinha sido o acompanhante dele no casamento. E a gente vai parar aqui. E, gente do céu, que casamento é esse? Que casamento foi esse? Um casamento daqueles assim que a gente vê que foi de mal a pior, literalmente. Um casamento desastroso. Um casamento que a gente percebe a corrupção humana reinando, os desejos humanos reinando, desde o seu começo. Não poderia terminar de forma tão ruim. Não teria como melhorar. Não tem como a gente ver uma história feliz nessa história toda aí. E vai piorar nos próximos relatos. Mas a gente vai ficar só até aqui. E eu quero trabalhar o 3º e último ponto com vocês. A força dos desejos corrompe o juízo. Sansão, mais uma vez, ele age de modo incoerente com aquilo que ele deveria agir. Ele não somente minimiza os seus fracassos, ele não simplesmente minimiza os seus pecados, como ele faz pouco caso deles. Ele faz pouco caso. Sansão, ele fica fazendo graça com os seus pecados. Não sei se vocês perceberam. Porque
quando ele propôs o enigma, ele começou a contar a história do seu pecado. Homens que são cada vez mais imbuídos, cheios dos seus desejos, se tornam homens vaidosos, se tornam homens arrogantes. Sansão está tão já envolvido com aquilo que ele já não vê mais motivo de pesar na balança se aquilo era bom ou ruim. Ele está fazendo piada com o seu próprio pecado. E isso revela muito sobre ele, o que há dentro dele. E eu acho que também pode revelar muito do que há dentro dos nossos corações. Às vezes a gente não faz piada porque temos vergonha. E ficamos corados se contarmos nossos pecados. Mas, tais como Sansão, nós não pesamos eles. Nós não o achamos tão ruim assim. Nós olhamos e dizemos, mas quem não faz, né? Quem nunca? E aí a gente vai se acostumando e deixando isso cada vez mais comum e tão cotidiano que a gente passa a não lamentar mais nossos pecados, a não se arrepender mais deles. Então a pergunta aqui que eu faço é: o quanto você está arrependido pelos seus pecados? O quanto você tem buscado correção em Jesus Cristo? Ou será que a gente conta nossas façanhas sem ao menos perceber e simplesmente contando? O que acontece é isso, gente. As nossas vontades nos deixam sem filtro. Sansão, ele já não tem mais filtro. Sabe, um cara que não filtra mais nada. Ele fala das suas coisas desonrosas, ele vive de forma desonrosa, ele não faz mais nenhuma ponderação. Ele é um cara que simplesmente mais não tem critério para nada. Ele não contou o seu segredo tão obscuro, o seu pecado, para os seus pais. Não contou. Mas ele fez um enigma, uma charadinha, para brincar, se divertir e tirar proveito dos outros. Ele não contou para os seus pais nem a Deus, mas contou para uma mulher que ele acabou de conhecer. E ele nem consumou o casamento, mas que o perturbou. E ele contou porque perturbou, cedendo mais uma vez às suas inclinações, aos seus desejos. Sansão é um cara que simplesmente não leva nada e nem ninguém em consideração. Ele tenta tirar vantagem a partir de suas desonras. Ele para de medir e de pesar as coisas na balança. Ele é um cara que já não sabe o que é certo, o que é errado, para ele tanto faz. E às vezes, meus irmãos, a gente pode seguir esse rumo. Sansão, ele não fez piada do seu pecado de uma hora para outra. Sansão, ele não tomou do mel de uma hora para outra. Tudo começou aos poucos. E, de repente, as coisas tomaram essa proporção tão gigante. O pecado dominou por completo. Ele já não tem mais juízo, ele já não tem mais nada que o faça parar. O pecado é desse jeito, meus irmãos. Ele começa de uma forma muito sorrateira, muito silenciosa. É assim que a gente chega a adultérios. É assim que a gente começa a roubar. É assim que a gente começa a mentir. É só uma mentira. É assim que a gente começa a abrir concessões e, de repente, já não existe mais juízo. A gente já não tem mais equilíbrio. Era um segredo incontestável. Ele não queria contar para ninguém. Mas, simplesmente por estar saturado, contou a sua esposa. E tantas outras coisas que Sansão vai fazendo e vai fazer na sua vida mostra que ele já não tem mais nenhum tipo de valores. Sansão, ele perde aquilo que poderia resguardá-lo. Sansão já não tem mais a ninguém a quem recorrer, a quem, dizer sobre suas responsabilidades. E suas atitudes, elas vão produzir consequências. Todas as nossas atitudes produzem consequências. Seja eles quais forem. Talvez exista aí dentro de nós, em cada história, pecados escondidos. Talvez você morra com eles e ninguém saiba deles. Mas Deus sabe. Deus conhece você. Deus conhece você antes de nascer, Deus conhece você até o último dia da sua vida. Nada do que te passou ou vai te passar, Ele não sabe. E as consequências com Ele é muito mais graves do que qualquer coisa que possa ter nessa história humana.
As consequências de você ter um coração e uma alma quase que sem nada, em nenhum sentido, significado, você se sente vazio. Quer consequência mais grave do que essa? Não ter mais a presença de Deus? Quer consequência mais terrível do que simplesmente não senti-lo mais? Ou estar tão apático e frio que simplesmente já não tem mais saudade de Deus? Sim, todos os nossos atos têm consequências. E consequências duras. Um erro levou a outro e chegou a esse ponto. Não pense, meus irmãos, que os seus erros não vão te conduzir a outros. Talvez você começou a nutrir ódio e pensar, eu só tenho raiva da pessoa. Mas você está ali alimentando essa raiva e não libera perdão. Isso um dia vai se transformar em algo que simplesmente pode fazer você fazer outras coisas piores, a prejudicar a pessoa. E quem sabe até não matá-la. A gente às vezes pensa que a gente jamais chegaria a tais coisas, mas a verdade é que o pecado ele tem esse poder destrutivo de tirar todos os nossos filtros, de acabar com os nossos juízos. E como já não há mais equilíbrio nenhum, Sansão ele se entrega de vez a essa vida leviana, essa vida onde Deus não é a sua prioridade. Sansão não prioriza Deus, por favor. E aparentemente ele nunca fez isso. Ele não leva em consideração a orientação de Deus. E em seu desvio ali, moral, espiritual, Sansão ele comete cada vez mais coisas escandalosas. Vamos lá. Os exemplos. Ele chama a sua esposa aí de novilha. Ele vai até Ascalon, 23 quilômetros da onde ele estava, para matar 30 homens e roubar os seus Armanis, né, as suas roupas caríssimas, para dar de uma coisa que ele não deveria nem ter falado, nem ter feito, daquela brincadeira de mau gosto a respeito dos seus próprios erros. Ele vai então, mata esses homens, e é óbvio, se ele matou essas pessoas e depois tirou as roupas delas, significa que ele tocou em cadáveres, e não somente agora de um animal, mas de 30 pessoas. Os seus pecados estão se tornando cada vez mais escandalosos, porque agora Sansão ele já não faz mais segredo, ele agora escancara. Eu sou isso daí mesmo, esse cara aí. Já não tem mais juízo nenhum. Ele dá lugar à ira e à vingança. Sansão, ele ao invés de ser cheio, mas não só da força, e não só do vigor de Deus, mas também cheio do fruto de Deus, cheio do Espírito de Deus que transforma corações. Sansão ele não tem isso. Sansão já não se importa com mais nada. Ele está entorpecido, ele está embriagado pelos seus pecados. Sansão ele já não pensa no que é certo, no que é errado, não está nem aí. E Deus, em momento nenhum, exceto pelo escritor bíblico é mencionado. Sansão ele não menciona Deus. É o escritor bíblico que menciona Deus, o autor de Juízes que menciona Deus. Porque ele consegue ver Deus agindo sobre o mal ainda. Deus sendo o Senhor de todas as coisas. Mas Sansão ele não convida Deus para participar da sua vida. Sansão ele não convida Deus para participar da sua história. Sansão desonra Deus na sua face. Sansão não está nem aí para o que Deus pensa. Sansão ele não procura honrar a Deus em nada. Em absolutamente nada em sua vida. Porque, meus irmãos, Sansão era um libertador que precisava de libertação. Sansão era um homem forte, mas cheio de fraqueza. Sansão era um homem mesquinho e cheio de engano. E o pior de tudo é que Sansão é muito parecido com a gente. Nós não somos diferentes dele. Mas há alguém que é melhor do que Sansão. Há alguém que é melhor do que eu. Que é melhor do que cada um de nós. Alguém que, quando foi colocado em ambientes vulneráveis, como um deserto, e foi tentado em todas as coisas, ele não estava no paraíso, ele não estava na vinha, mas ele não pecou. Em nada, em nada. Um homem que era convicto que fazia as coisas para o seu Pai. As palavras que eu falo, a vida que eu tenho, são do Pai. Um homem que tinha dentro de si a vida eterna e fluía dele um rio de águas vivas.
Um homem que não somente tinha juízo pleno, mas conduziu outras pessoas a também ter. Um homem que foi até as últimas consequências por pessoas como Sansão. E como pessoas como eu e como você. Um homem que é 100% homem, porque ele viveu tudo isso na carne, mas que também era 100% Deus. E é por isso que ele nos dá essa oportunidade. Ele morreu por nós, mas o mais impressionante é que ele ressuscitou por nós. Glória a Deus por isso. Ele vive, e ele pode viver através de nós. Nós não precisamos ser como Sansão. Somos parecidos com ele em nossa carne. Mas nós sabemos que o novo, o melhor Adão, já veio. E ele nos dá o seu Espírito para que reine sobre nós. Meus irmãos, a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho, a mensagem de João Batista, continua sendo a mesma. Arrependam-se, pois está próximo o reino dos céus. Está próximo o reino de Deus, o reino chegou. O reino está aqui. E a mensagem continua sendo essa para todos aqueles que precisam. Todos nós carecemos nos arrepender. Sansão não é um bom modelo. Sansão nunca foi um bom modelo. Ele nunca foi um herói. Ele pensa ser um herói, mas na verdade o máximo que ele é um antagonista, alguém que precisa de redenção, a vítima. E às vezes o vilão. Nós também. O herói já veio. O reino dele veio. E já existe nesse mundo. Ele existe nos corações que se entregaram a ele. Esses corações que agora estão começando a se assemelhar a ele. Até um dia alcançar a plenitude do Filho, a imagem perfeita de Jesus. Você quer se parecer com Sansão ou você quer ser parecido com Jesus? Você hoje se vê mais como Sansão ou você está mais parecido com Jesus? Jesus está dando, como sempre faz, porque Ele é especialista nisso, dando chance para nós, para nos redimir, nos trazer redenção, transformação. Uma transformação que não ocorre na fachada, no cabelo penteado, no perfume que passamos. Não podemos esconder o mal que há dentro de nós. Essa transformação acontece de dentro. E Ele quer dar para você. Você quer se ver livre dos seus desejos que parecem mais poderosos do que você? Eles não são. Quer dizer, do que você são. Mas eles não são mais fortes do que o Deus que quer habitar em você ou habita em você. Ele vai lhe dar vitória, vai te transformar. Mas para isso, você tem que abrir mão dos seus desejos. Os nossos desejos, eles várias vezes parecem muito melhores. Mas não se engane. Não se engane. É como Sansão. É tirar doce de algo podre. No final, você vai provar de algo muito ruim que vai te destruir. Vai acabar com a sua vida. Vai destruir seu casamento. Vai destruir seus filhos. Vai acabar com o seu trabalho. Vai acabar com a sua vida, a sua vida interna. Aquela que Jesus quer te dar, que é muito melhor que tudo que o mundo tem a oferecer. Quero orar com vocês. Eu quero convidar você a ficar em pé. Oremos. Senhor, nós não queremos ver uma vida cheia de engano, Pai. Atraídos, Deus, por esses desejos que tendem a ser tão poderosos. Mas eles não têm poder sobre nós. Porque o Senhor já os triunfou, já os despojou a vergonha na cruz. Nós te agradecemos, porque Jesus é o libertador perfeito. Sansão não era. É o herói que Sansão não jamais pode ser, ou poderia ser. Foi tentado em todas as coisas, mas triunfou. Nós pedimos que a sua vida seja derramada sobre nós, Jesus. Derrama sobre nós a sua vida, do teu Espírito, Pai. Não leve em consideração os pecados já cometidos, nos perdoe em nome de Jesus. Faça a nossa alma cada vez mais se aproximar do Senhor, que é o Espírito mais perfeito, Deus. Não nos deixe cair em espírito de engano, não nos deixe cair, Deus, nesse espírito do mundo que opera, Deus, nesse mundo.
Não deixe seduzir, Deus, pelo mal que há dentro de nós. Mate, Deus, vai matando, Senhor, os efeitos, Deus, que a carne quer fazer sobre nós. Vai mortificando, Deus, em nome de Jesus, e que nós tenhamos responsabilidade a iniciar pela convicção de que o Senhor tem o melhor para nós. O Senhor tem o melhor, Pai, para conduzir as nossas vidas, as nossas histórias. Eu peço que em nome de Jesus nós possamos lembrar, Deus, que nós não somos fortes o bastante em nós mesmos. E que nós não temos que ficar correndo perigo, Deus, à toa. Então, nos dê prudência, Deus, para fugir de ambientes que podem nos tentar. Nos dê bom senso, Pai, para que o Senhor continue sendo pioneiro na nossa vida, sendo prioridade nas nossas histórias, Jesus. Governe sobre nós. E que faça, Deus, com que a gente seja sábio em todas essas situações. Que a gente tenha pleno juízo, capacidade, Deus, de discernir as coisas, de ver que a orientação do Senhor é a melhor coisa que nós podemos ter. Guarda-nos, Deus, do mal. Livra-nos do maligno. Nos dê vitória, que a gente possa triunfar durante essa semana. Que o seu povo, Deus, seja testemunha de boa conduta, Deus, nesse mundo. Há tantas pessoas envergonhando, Deus, o Senhor. Há tantos que escondem as coisas. Nós não queremos seguir por esse caminho, Pai. Queremos ter o rosto limpo diante do Senhor. Queremos ter, Deus, verdade diante do Senhor. O Senhor tudo sabe, tudo vê, o Senhor sonda. Por isso, Pai, nós possamos ser íntegros, não pessoas de espírito dobre, não pessoas instáveis. Por favor, Senhor, nos fortalece pelo Teu Espírito. Opere em nós em nome de Jesus. Governe sobre nós no nome de Jesus. É somente nesse nome que eu oro, porque é esse nome que tem poder. E é nele que eu agradeço por tudo. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo e o poder dele, que nos capacita a ser parecidos com o Filho, opere e estejam com todos hoje e sempre. Amém? Amém.